Talk. Eu sou o André Castilho, aqui na FIFIC, quase falei na Lion Editora. Tá valendo também. Nós estamos na FIFIC 2026, você já sabe, especial mês de agosto, com a Feira de Ficção Cristã e Cultura. Nós estamos mostrando entrevistas que fizemos, nós estamos mostrando diversos conteúdos, a gente está mostrando muita coisa aqui. Na verdade, eu não sei direito o que a gente vai mostrar, porque a gente vai decidir depois na edição, Simval Filho. Isso mesmo, quem sabe faz ao vivo. Disseram pra nós uma vez, André, que agosto era o mês do cachorro louco. Nós estamos provando o contrário. É verdade. É do cachorro bom. É do cachorro da bom. ficção cristã, da cultura legal. cristã. Se bem que o evento aconteceu em julho, né? Mas é que a gente tá veiculando em agosto. É um papo de senhor de 60 anos aqui. Perdão você que tem menos de 50 anos e tá vendo esse podcast, né? Que é o mês do cachorro louco. No máximo é o mês da juventude, irmão. Agosto. Então tá bom. É Desculpa, batistão mesmo, né? Crente. Eu não sou geração Z, mas vi o Brasil já ser campeão de Copa, tá? Com Eu todo também. respeito. Eu sou 96. É verdade, você viu, mas você era novo. Você era Aí, novo aqui, não Carlos conta? Pereira. Não, conta. Tem que ter tá 70 certo. anos pra valer a Copa. Não, eu queria ver. Meu pai estava vivo nas 5 vezes que o Brasil Seu foi pai campeão. tava vivo no Jardim do Éden, né? Aliás, vocês viram, inclusive. Não, porque se ele tava na Arca de Noé... Vocês viram a senhora que estava viva em todas as Copas do Mundo e ela vai pro estádio torcer pro Messi? Sério? É emocionante. Depois você vê ali com a gente. Não vi. Ela foi nos jogos do Messi, Estão levantou a levando a placa. carcaça Ela tem da 99 anos. Ah, Ela tá lúcida, mais que o nosso menino Ney. 97 anos, essa mulher não sabe. 99. Ela tá torcendo pro Maradona ainda. Ela tá achando que é o Maradona. Bom, ó, Acho que é o Capes. gente, vai ter muita coisa aí. Acompanha com a gente. Pop Talk Review. Eu sou André Castilho e você está acompanhando material de altíssima qualidade que nós temos gravado, produzido aqui durante a Feira de Ficção Cristã e Cultura 2026. E eu quero conversar com o Daniel Bota, autor do devocional Oração e Arte. Você que é ouvinte assíduo da RTM, do Pop Talk, do Viajando, já ouviu falar sobre ele. E eu quero conversar também com a nossa queridíssima Ângela Nichetti Bush. É assim que fala? Tá certo? Isso, tá certo. Ela fala, isso, tá certo, que às vezes você errou, né? Ele não vai conseguir. Mas ela tem um trabalho com lettering. E a gente vai entender o que é esse negócio de artes plásticas, porque o Daniel Bota é um artista plástico. E o que é esse negócio de lettering? Porque a Ângela é uma artista de lettering e produziu o devocional Celebrata, celebrando a palavra com lettering, e também trouxe aqui o meu caderno de lettering, publicados pela Lion Editora. Fiz o merchan aqui, Simval Filho. Você encontra na Lion. Pessoal, então, em primeiro lugar, muito prazer receber vocês aqui. Valeu, Daniel. Prazer enorme estar aqui com vocês. Imagina, Ângela, é um prazer Também, uma honra. te conhecer. Ah, aqui. legal. É muito legal. Eu quero começar pela Ângela. Ângela, porque primeiro as damas, né, Daniel? Você sabe disso. Para quem não sabe, o que é lettering? De onde surgiu esse negócio? Porque assim, a gente vê a coisa bonitinha e tal, mas isso tem um nome, tem uma arte, tem um jeito de fazer. Uhum. Como é que faz? Legal. Não, bem interessante essa tua pergunta. O lettering, ele é a arte de desenhar letras. Certo. A arte de desenhar letras. Tem a ver com tipografia? Tem a ver, tem muito a ver, porque as letras, elas têm uma estrutura fisiológica, se dá para assim dizer, né? As letras têm uma estrutura, elas seguem uma proporção, né? Onde o traço desce é mais grosso, onde sobe é mais fino, dependendo da tipografia. Então, sim, a gente segue algumas regras, mas a gente tem aquela liberdade artística de desenhar uma letra que não perca, né, a sua legibilidade, mas que ganhe um desenho diferente, curvas, formas, cores, né, proporções, que tu pode brincar com isso e fazer uma letra mais divertida, uma mais
arabesca, uma mais romântica. Enfim, a arte realmente de desenhar uma letra e não só de escrever. Né? Essa é a grande diferença. E o lettering, ele não vai usar só letras, mas ele usa de elementos. Certo. Então a gente pode usar faixas, banners, detalhes, florais, né? Agregar elementos que te ajudam a montar uma composição simétrica, uma composição equilibrada. Tem muito disso na composição, né? Certo. Daniel Bota. E uma coisa, posso fazer um comentário sobre o trabalho dele? Por Eu favor. acho que é muito interessante que ela comentou, Sim. que de fato esse conceito é muito presente, que ela falou, no estudo do design, que o texto, né? O texto, quando colocado dentro de uma composição artística, ele não é mais visto só como um texto ali. Ele é visto como um elemento gráfico. Certo. Então a capa de um livro, qualquer coisa que tenha um texto, né? Esses livros que estão aqui atrás, a gente vê e tal. Então tem ali um texto, o texto vira um elemento gráfico. Ele é visto como um elemento gráfico, né? Ele está comunicando alguma coisa, porque quem lê vai conseguir entender, Claro. mas ele é um elemento gráfico dentro dessa composição. Existe uma preocupação visual, né, em fazer. Sim. Ele Sem é dúvida. visto como um elemento gráfico. Isso é um conceito realmente muito forte no estudo do design, né? Então é muito interessante isso. Num devocional, como que isso se aplica? Como que a arte, a criatividade... Porque o devocional, você pensa numa devocional, uma mensagem devocional de um Isso. devocionário, uma mensagem escrita, ou falada, ou lida. Mas eu quero fazer uma devocional com lettering, eu quero fazer uma devocional com cartoon, tem o Café com Deus do Rubinho Pirola. Aham. E aí, dá? É bom? É legal? Claro. Aí eu já entraria um pouco mais nessa questão do que é arte, que é esse conceito bem amplo, mas se a gente for ver lá na origem, como o Daniel mesmo falou, né, iniciou como belas artes. Hoje a gente tem esse conceito de que tudo é arte. Se o artista entende que ele fez uma arte, aquilo é arte. Mas, na minha opinião, né, modesta, se nós pensarmos em belas artes ou de que arte necessariamente tem que expressar beleza, eu não digo assim que tenha que ser algo totalmente né, alegre. Pode ser algo misterioso, mais sombrio, né? Mas tem proporções, tem harmonia Tem no que foi estética. feito, tem estética, essa palavra. Se a gente, como cristãos, né, tomar por pressuposto que Deus é o Criador e olhar para a criação, em começo de conversa, né? Começar lá com todas as proporções que existem na criação. E a gente entender que ao criar, a gente está refletindo, né, essa capacidade criativa de Deus que nós também temos, nós vamos expressar essas simetrias, essas proporções, essa beleza, essa estética. Então, na minha opinião, a arte ela precisa necessariamente passar por esses conceitos. De diversas formas, mas se eu olhar para uma arte e entender que isso... Não, mas... isso parece, sei lá, parece mais lixo do que qualquer outra coisa. Eu entraria um pouco nesse campo da profanação até. Porque a gente pegar aquilo que Deus criou, e as cores, e a natureza, e tudo, enfim, e trouxer para um lado que causa um desconforto extremo, será que eu estou fazendo arte? Não sei, tá? Mas aí, voltando para essa linha... Se eu fizer uma bela arte e na minha arte proporcional, harmônica, bonita, colorida, e enfim, eu refletir a glória de Deus, isso com certeza agrega para quem está fazendo o seu devocional. Ou para quem desenha enquanto lê, ou para quem lê e aquele texto associa a algo belo, né? Então a gente pode dizer, Daniel, que a arte pode nos aproximar de Deus? Com certeza. Com certeza. Tem até uma ilustraçãozinha do que clássica, né, que o C.S. Lewis usa.
eu acho... agora acho que é o problema do sofrimento, que ele conta uma historinha de um pintor que chegou no céu, né? E aí ele encontrou um ser imaginário lá e ele foi bem recebido. Né? E ele falou que ele ajudou as pessoas na Terra a verem os vislumbres da beleza de Deus através dos quadros dele, né? Então eu não tenho dúvida, acho que a arte ela lida com a transcendência, né? Viajando por terras distantes. E nesse papo, estou com duas das maiores guerreiras do condado da FEFIC aqui, que é Yasmin Coimbra e Raquel Bretsky. Será que eu acertei a pronúncia? Você me Acertou, corrija? sim. Aí. Tô melhorando. Até o final eu acerto. E elas são escritoras da Lion Editora, lançando aqui na feira A Sinfonia do Regresso, de Isabel... Yasmin Coimbra, lembrei da sua mãe. Eu sei que a minha mãe é famosa, mais famosa que eu, pelo amor de Deus. Mas você já chega lá, porque depois desse lançamento, que a gente vai falar um pouquinho, e com a Raquel Bretsky, lançando a Jornada pela Chama. E vocês vão falar um pouco dessa obra, do processo criativo de vocês. E vamos começar com tudo, né? Primeiro, quero puxar aqui para Raquel, para falar um pouquinho sobre o enredo de Jornada pela Chama, e como que essa ficção, né, cristã, ela se diferencia das demais. Eu acho que uma das coisas mais legais, né, da ficção cristã hoje, que é um segmento tão em alta, mas é aquele diferencial, aquele algo a mais, aquilo que é diferente das outras obras. E eu queria que vocês abordassem, começando abordando por isso, né? Por que o leitor deve, afinal, adentrar no universo de Jornada pela Chama? Com certeza! A Jornada pela Chama é uma história de fantasia que vai acompanhar a história do Galau, que é um menino que mora em uma vila no meio de uma floresta. E essa vila é protegida dos perigos da floresta por uma chama mágica. Só que o Galau é um cara meio desastrado. E um dia ele apaga essa chama sem querer. E sem essa proteção, os monstros começam a invadir, tem caos, tem destruição, e ninguém sabe o que fazer, porque as pessoas achavam que era impossível apagar essa chama. Então o Galau realmente fez um feito, apagando ela. E como foi o Galau que fez essa besteira, é ele que precisa corrigir. E ele vai sair no meio da noite, sozinho, sem contar pra ninguém, porque ele ouve rumores de que existe outra dessas chamas em algum lugar do mundo. E nesse caminho, nessa jornada que ele faz, ele vai ter dois amigos muito improváveis, que são a Narelli, que é uma menina sapo, que também é uma maga, só que ela não sabe controlar os próprios poderes, então tem muito caos acontecendo ao redor dela, e o Treco, que ninguém sabe o que ele é, por isso o nome dele é Treco. Cada um deles tem o seu interesse na chama, mas o que é exatamente eu não vou poder falar, porque senão seria um grande spoiler. Muito bom. Bom, você que tem os seus trecos, né, em casa, você vai poder descobrir o que é o treco lendo a Jornada pela Chama. Mas me fala, qual foi a sua inspiração para criar esse universo? Algumas coisas o leitor já deve estar, que você que está nos assistindo já deve estar bem, já sacou algumas inspirações, mas fala um pouquinho de quais universos e qual que é o estilo narrativo, né, de aventura, uma aventura, mas eu quero que você conte como que o Jornada pela Chama nesse sentido de inspiração e estilo narrativo. Eu acho que, como na maioria das ficções cristãs, boa parte da minha inspiração vem de Nárnia e de Senhor dos Anéis. Mas eu também tenho algumas outras, que são Eragon, que é um livro de aventura e fantasia que eu li quando eu era bem pequena. Eu amo Eragon. É muito bom, né? Foi uma grande inspiração, assim, para todas as obras que eu escrevo. E também as obras do Brandon Sanderson, não sei se vocês conhecem, é um grande autor de fantasia da modernidade. Ele escreve sagas gigantescas, ele escreve livros únicos, e todos os livros dele têm essa questão de ter sistemas de magia muito peculiares. E é uma coisa que eu tento trazer pro meu universo também. Muito bom. Depois eu quero que vocês falassem um pouquinho dessa questão justamente de como que a gente pode transmitir, né, por meio desses elementos mágicos, a verdade do Evangelho. Mas eu quero agora ouvir Yasmin, né, Yasmin? Para você falar um pouquinho de como que é a saga, né, da Sinfonia do Regresso, por sinal, ambientada, né, e tem um estilo todo oriental. Olha, é uma obra bem diferente. E você que já vem de uma família, né, você até deu um spoiler aqui,
Mas eu queria que você falasse também essa questão da sua inspiração, tanto em casa, né, com uma família de artistas, podemos dizer, e as inspirações para a própria obra. Assim, eu cresci numa família, né, numa família de artistas. Para quem não sabe, a minha mãe é a Isabel Coimbra, uma das maiores coreógrafas do DT. E na época do Diante do Trono, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. E a minha mãe, sim, minha mãe foi docente da Universidade Federal de Minas Gerais por 30 anos. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta ao conhecimento, sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre aberta ao que era diferente. Então, consequentemente, eu acabei herdando muito disso dela. Então, quando eu descobri, né, os manhwas, os quadrinhos coreanos, que foi a inspiração maior para a Sinfonia do Regresso, a minha mãe só falou, olha, desde que você não esteja, né, desde que você confie no Espírito Santo, pisa o pé no acelerador e vai. E aí eu fui lendo os quadrinhos, aí veio uma pergunta na minha cabeça. E se a protagonista desses quadrinhos, que normalmente são japonesas, chinesas ou coreanas, se uma delas fosse brasileira, o que ia ser esse rolê? Uma mulher que trabalha, porque tem todo um estereótipo ali da pessoa que vai, né, entrar no outro mundo lá na Ásia. Normalmente é uma pessoa que não tem emprego, não tem dinheiro, tá quebrado, a situação dele é triste. Eu só pensei, e se fosse uma pessoa que tivesse uma família estruturada, um emprego estável, fosse parar numa situação dessa? No mínimo ia ser meio caótico. Eu consigo enxergar por aí, até por conta do Ministério de Jogos que eu faço parte, que existe muito preconceito em relação à igreja fora da igreja. Porque a igreja também tem preconceito com quem está fora. E eu creio que a literatura que a gente está fazendo, a ficção cristã, é uma forma de fazer essa ponte. É uma forma de quebrar o coração das pessoas através de algo que eles não esperam, através de literaturas de qualidade e que apontam para Cristo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que não são crentes que vieram aqui para a FEFIC prestigiar o lançamento do livro. E eles saíram daqui impressionados, porque na cabeça deles a igreja é uma coisa quadrada, é a igreja dos nossos avós, a igreja que você tinha que ficar quieto, sentado, com a sua postura reta, com aquelas músicas que tem o seu espaço, mas que a geração de hoje já não gosta tanto, que são mais paradas. Aquele estereótipo, né, Raquel, do crente com a Bíblia debaixo do braço. Exatamente, né? com o cabelo lambidinho, que não tem nada de errado se você for assim, mas é um estereótipo que não é a realidade da igreja atual. E as pessoas de fora da igreja ainda veem a igreja assim, e ainda não se sentem confortáveis em entrar nesse ambiente, e com esse desconforto eles não se sentem abertos à palavra de Deus. E nós, como escritores de ficção, de romance, de ficção científica, de fantasia, de todos os gêneros, de terror, que está começando a ter muito agora na ficção cristã, estamos abrindo esse espaço para que Deus entre na vida dessas pessoas, conquiste, que quebre preconceitos e barreiras. Isso é lindo. Giro Pop. Hoje eu tô aqui com uma grandiosíssima convidada, né não, André? Muito bom, eu sou André Castilho, Isaac Guzella, é muito bom estar aqui com você. É legal porque quando a gente começa a conversar com alguns convidados aqui, a gente começa a ver afinidades, A gente já começa a criar laços, amizade. Eu te conheço de algum outro lugar. Eu já te vi. Eu fui pego de surpresa aqui, pessoal, enquanto eu chamava a nossa convidada pra cá, mas sem mais delongas, Débora Menezes. A Debs. Obrigada, A Debs que meninos. escreve. A Deb escreve. Vamos abreviar para Deb hoje, só para poder ficar fácil. Fica fácil. Mas a Deb escreve. Aqui na FEFIC, no YouTube e no Instagram. Muito legal. Ô, Isaac, a Deb escreve o livro Inferno Limitado. Ela escreveu esse livro que
conta a história de alguém que foi para o inferno. Só que ela falou que esse livro é sobre Jesus. Então, se você quiser conhecer mais, vai ter que adquirir o livro, que já tem 2 anos de lançamento, né? Já. Essa é a segunda edição. Na segunda edição, né, quis fazer algo mais especial. Coloquei uma cena estendida, que eu não tinha conseguido na primeira. Sabe aquela coisa de escritor, né? Você não consegue encaixar um negócio. Aí vem o corte do diretor. Exatamente. Exato. Consegui e botei um conto inédito. Só tá nesse livro. Show, porque, aí, né, um spoilerzinho, tô escrevendo a sequência. Então, a minha ideia é expandir o universo, porque o personagem principal, o Ed, que é o demônio, ele saiu do controle, né? Ele já é coringado por natureza, saiu do controle enquanto eu digitava lá. E agora ele é o rei do universo de Inferno LTDA. E provavelmente, assim, vou continuar. Segundo livro, terceiro. E vambora. Tem planos aí. Amém, que bom receber você aqui, Debbie. Obrigada. Eu acho engraçado porque eu fui pego muito de surpresa. Eu tava buscando aqui os convidados pra vir chamar e tava lá no nome, Débora Menezes. E assim, eu fui chamar, encontrei e aqui na feira tá uma loucura e acabei não reconhecendo. Mas a Débora, ela tem um canal do YouTube, a Débora Escreve. Provavelmente não, vocês conhecem mais ela do que eu. Era pra, num possível cenário, eu sendo entrevistado, o convidado assim pequenininho, então é uma honra te receber aqui, muito bom ter você aqui. E conta mais, principalmente, como que as histórias entraram na sua vida, como que você teve esse acesso assim a cultura pop e como que isso foi te marcando, te impulsionando ao ponto de que você pensou, cara, eu curto tanto essa parada, por que não escrever? Por que não criar um canal no YouTube? Por que não divulgar essas histórias? Por que não falar mais sobre isso para as pessoas? Porque é a coisa que eu gosto, que eu amo. Cultura pop é aquela coisa, eu acho que atingiu todos nós ao longo das nossas vidas desde pequeno. A gente acabou de falar, meu primeiro contato assim que eu amei cultura pop foi quando eu era pequenininha e via Cavaleiro do Zodíaco na televisão. Aí a mãe viu que ela estava vendo, a mãe viu, né? Foi o episódio específico do Wiki que tinha um demônio atrás dele assim. Que beleza. A mamãe apareceu, eu era muito pirralha. E aí já era. Né? Depois eu acabei vendo, assim, na encolha. Não façam isso em casa, crianças. Sua mãe chega lá, você tá ajudando Mr. Satã. Vamos, muito. Levantem suas forças para dar energia ao Mr. Satã. Gente, o Hakusho não tinha lá o torneio que foi no inferno. Exato, o torneio dos demônios, né? Os yokais, assim. Tem yokais aí no livro. Então, seu pai pegasse você vendo Dragon Ball na hora errada. Meu pai era muito de boa. Minha mãe que era... Minha mãe era sua mais mãe que era mais... Mas é engraçado como as coisas terminam, né? Escreve um livro chamado Inferno Limitada. É engraçado mesmo. Muita gente vai passando lá pelo stand, né? E aí passa aquela mãe preocupada da igreja e olha assim... Aquela mãe que tava querendo dar uma ficção de Jesus pro filho. Exato, aí vai, então, Inferno eu me tornei essa pessoa. Já provoca. Eu vi esses negócios quando eu era criança, minha mãe. Mas claro que hoje em dia, né, com o tempo passou, assim, muita coisa mudou também na nossa percepção entre secular ou cristão, né, essa coisa toda. E hoje em dia ela super apoia, obviamente. Já vou falar disso, né, é uma das maiores razões para eu escrever. E aí eu me vejo assim, como essa pessoa que agora a mãe avisava o filho, entendeu? Eu sou a autora desse negócio. Ai, meu Deus, vai ter muita mãe chateada comigo. Qual é a essência da ficção cristã que a gente não vai perder? É a essência teológica? É a essência de um propósito de missão? Qual é essa essência? Sim. Porque vai chegar um momento em que a grana vai falar alto. Oh, yes. E aí? Como é que a gente faz a escolha? Como que a gente se mantém a nossa firmeza? É o gabarito, não é? Nós temos um luxo, que ao mesmo tempo é um privilégio, ao mesmo tempo é uma responsabilidade, assim, de peso eterno, que o mundo, né? Por exemplo, Hollywood, enquanto instituição, não tem. Nós temos um gabarito, nós temos a Cristo, nós temos princípios eternos. E a gente tem que se fiar nisso, sim. Por mais que venha dinheiro... Ainda que perca dinheiro com isso. Sim.
sim. Porque, bom, aí é onde entra a régua dos nossos valores, certo? Onde a gente vai colocar a nossa régua? Lá no mundo eles colocam no dinheiro, na fama, mas nós aqui dentro dessa bolha que está crescendo, e que não sejamos hipócritas, a gente está aqui fazendo trabalho, a gente também está aqui ganhando dinheiro, mas nada disso vai se comparar com a glória do Senhor na nossa vida, através da nossa vida, entende? Eu falo isso de verdade, sem medo de me posicionar. Era um assunto que eu ia tocar. Além da qualidade, o que o nosso público espera de nós é um posicionamento firme. É claro que existem assuntos e temas que a gente pode mudar um pouco de opinião. A gente pode ser um pouco mais conservador ou não, nisso, naquilo outro. Mas, de verdade, existe um gabarito, e esse gabarito da fidelidade ao Senhor, ao reino do Senhor, não importa onde a gente chegar, mantermos a nossa vista no mesmo lugar de onde a gente estava lá no início, quando não tinha nada. Isso é o que mais vale. Não tem negociação, velho. Não tem dinheiro, não tem patrocinador, não tem nada por trás disso. Talk recomenda. Estamos aqui em mais um encerramento profético. Vamos lá com o que teve de bom essa semana? Uma profecia. Essa aqui já é a segunda semana de agosto. O que aconteceu? Como foi suas férias? Fala pra mim. As minhas férias foram boas, graças a Deus. Praia, crianças, esposa. Foi muito bom. E se não deu errado, você foi pra onde? Não deu errado. Não pode. Sei. Capão Redondo. Não, UPA, passou na UPA, pegou uma virose. O importante é o seguinte, lioneditora.com.br com 20% off, cupom PopTalk ou RTM. É isso aí, seja o PopTalker. Faça essa compra. Seja um PopTalker. Valeu, pessoal. Talk